Eu não me canso de dizer que não tem um só bolsonarista que pense nada a favor do povo. Nada. Nem políticos, nem pastores, ninguém, ninguém. Eles são incapazes de pensar coisas a favor do povo. Né? Agora apareceu um pastor para dizer, pasmem, né? Eles são negacionistas da ciência. Então, eles estão fazendo essa jogada de intolerância religiosa o tempo todo, né? Incrível que a Michelle conseguiu que um pai de santo fosse lá na passeata contra a anistia. Né? Isso diz muito mais sobre o caráter do pai de santo do que sobre as religiões de matriz africana. E aí veio esse pastor, gente. É tanta ignorância, viu? É realmente indignante, atribuindo o autismo a entidades das religiões de matriz africana. O autismo, ele está atribuindo. Né? Eu espero que as entidades de proteção, de auxílio, de defesa dos autistas entrem com um processo contra ele, porque é só assim que esse pessoal aprende, pelo bolso. Coloca aí a notícia. Eu achei demais, olha isso. Pastor é denunciado por associar autismo com entidade de religião de matriz africana. Falas causaram revolta entre pais e ONGs. O pastor evangélico Rogério Wellington Gomes de Oliveira, conhecido como Rogério Zait, foi denunciado após declarar que o autismo é um mal geracional relacionado a entidades de outras religiões. Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o líder religioso chegou a dizer que a entidade que rege o autismo está ligada a Ares Ogum São Jorge, o deus da guerra. Quer dizer, ele está atribuindo a Ogum o autismo. Né? E chega a ser uma coisa, como eu já falei também aqui algumas vezes, psicótica. Né? Chega a ser uma coisa psicótica a perseguição dessas pessoas às religiões de matriz africana. Por isso, o autismo é frenético e às vezes violento. Ele ainda defendeu que toda pessoa que tem autista na sua casa está ligada a um mal geracional. Então, a pessoa que tem um filho autista, um sobrinho autista, ela está pagando pelos pecados dos seus antepassados, alguma bizarrice dessa. A declaração causou revolta entre pais e organizações de defesa de pessoas com autismo. Segundo o portal Fuxico Gospel, os grupos se reuniram para fazer o registro de queixas-crime contra o pastor. Além das falas sobre autismo, o pastor, que acumula 25 mil seguidores, costuma publicar recortes de vídeos com opiniões sobre temas polêmicos. Ele não se pronunciou publicamente sobre o caso após a nova repercussão. Né? Então, é isso mesmo que tem que ser feito. Tem que apresentar queixa-crime contra esses irresponsáveis que prejudicam, criam um clima de ódio generalizado às crianças autistas, né? Que já são alvo de professores incompetentes, de bullying de colegas, né? Toda hora a gente vê uma notícia de algum maltrato sofrido por uma criança autista. Agora, imaginem se as pessoas passarem a acreditar que são entidades que transformam as crianças em autistas. Gente, onde que esse mundo vai parar? Né? É uma coisa nazi. Sinto muito dizer, mas é uma coisa nazi. Vocês sabem o que vocês sabem que esse termo Asperger não está sendo mais usado para os autistas que têm altas habilidades, né? Vocês sabem disso? Sabe por quê? Porque o tal do Asperger, que era como se fosse um elogio para as crianças autistas muito que têm uma inteligência acima da média, né? Chamados Aspergers, porque tinha um médico nazista que separava as crianças autistas e as crianças autistas que não tinham as altas habilidades iam para a câmara de gás. Iam para a câmara de gás. Né? E os que tinham altas habilidades passaram a ser chamados Aspergers, porque ele salvava eles da câmara de gás. No entanto, ele mandava os outros. Então, não há nada de heróico nisso. Por isso, pararam de usar esse termo Asperger para falar dos autistas com altas habilidades. Né? Um pastor que fala uma coisa dessas, para mim,
ele faz a mesma eugenia que os nazistas faziam. Está abrindo caminho para que as crianças autistas sejam atacadas como se fossem filhas de demônios, como se fossem estivessem incorporando entidades malignas. Né? Olha, sinceramente, para mim o lugar de um cara como esse é na cadeia. Como é que pode uma coisa dessa? Queixas crime nele. Eu espero que depois desse vídeo aqui ainda tenham mais queixas crime contra esse cara, porque é só assim que eles param. Quando atinge o lugar mais importante do corpo deles, que não é o coração, é o bolso. O pessoal só pensa em grana. Então vão lá atacar ele no que para ele é importante, que é a grana.